Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, acontece uma coisa dentro do INSS que pouco você ouve falar. Muita gente não sabe, mas quando acontece, o segurado geralmente fica assustado e impressionado. Quando o INSS troca o benefício devido a alterações nas condições de saúde do segurado. Vocês sabiam que isso pode acontecer? Exatamente, quando o segurado passa por mudanças em suas condições de saúde, pode acontecer a chamada troca de benefício. Esse procedimento ele ocorre quando a perícia identifica, por exemplo, que a situação clínica já não se enquadra mais no benefício concedido anteriormente, mas ainda existe a necessidade de proteção social. E nesses casos, o INSS avalia a nova realidade e traz uma readequação de benefício, de acordo com as regras previdenciárias. O exemplo comum é quando a pessoa recebia o auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença, conhecido, né? E após a avaliação médica, fica constatado que não será mais uma incapacidade que vai ser superada, e ela é definitiva para sua função, para qualquer outro tipo de função, ou mesmo ser reabilitada. Nessa circunstância, esse benefício ele passa para a aposentadoria por invalidez, que é a incapacidade total e permanente, né? Então veja como tem mudanças. Outra situação acontece quando o segurado também tinha o benefício de incapacidade, mas teve uma melhora clínica parcial. Se não há possibilidade de voltar na atividade habitual, mas existe potencial para exercer outra função, pode ser indicado o auxílio acidente, olha lá, né? Ou até um encaminhamento para o programa de reabilitação profissional. Dessa forma, é ajustado o benefício para a nova realidade desse segurado. Não sabe o que é o auxílio acidente, nunca ouviu falar, não sabe se tem direito ou não, é um dos melhores benefícios, tá? Do INSS. Já que você tem que receber, por exemplo, um benefício, ele é um dos melhores, devido aos valores, devido ao que ele proporciona, na minha opinião. Vale a pena, tem bastante vídeo aqui no canal para você conferir. É importante destacar que a troca de benefício também não depende apenas da vontade do segurado. Não adianta você querer, tá? Mas principalmente das constatações feitas pelos peritos do INSS, é os semideuses que vão decidir. A análise médica, né, que vai considerar exames, laudos, histórico de saúde, determinando aí se a incapacidade é total, temporária, definitiva ou parcial, tá? E com base nisso, o benefício inicial ele pode ser alterado por um outro que se encaixe. Esse processo, apesar de muitas vezes gerar dúvidas e insegurança, tem a função de evitar também que o segurado fique desamparado. Melhor acontecer isso do que ter uma alta indevida, né, pessoal? Né? E o INSS atua, dizem eles, né, para adequar a proteção das condições do segurado, garantindo recursos destinados de forma justa e compatível com a situação clínica. Que bom se tudo isso que eles colocam no papel, geralmente, né, fosse uma atividade prática em todas as situações, né? Porque eles são maravilhosos para colocar as coisas no papel. Mas nem sempre a decisão do INSS também ela é aceita pelo segurado. Tem segurado que não quer. Existem casos em que o segurado entende que deveria permanecer com o mesmo benefício ou até mesmo receber um outro mais vantajoso. E quando isso ocorre, é possível, por exemplo, apresentar um recurso ou buscar via judicial. Veja bem o que acontece numa situação que eu vou colocar aqui. Você sabe que depois da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez previdenciária, que é a doença ou acidente que não está relacionado com o trabalho, teve uma perda muito grande depois da promulgação da reforma da Previdência. Se você num dia de folga escorrega, tem um acidente ou uma doença que não está relacionada com o seu trabalho e você aposentar por invalidez, você vai receber 60% daquilo que você recebia enquanto estava na ativa. Aí tem 2% ao ano aí para o homem, né? Quando ultrapassa 20 anos de contribuição, aí é 2% para cada ano e 15 anos para a mulher, quando ultrapassa. Mas isso, agora veja bem, você está recebendo o incapacidade temporária, que em média é 91% do valor que você recebe quando está na ativa. Se caso, olha lá, se caso o perito ele cessar o seu auxílio doença e converter em aposentadoria por invalidez, você passa a receber só 60%. Você tem uma queda no valor do benefício. É aí que o pessoal reclama. Espera um pouquinho.
Porque você deixou de ter uma incapacidade temporária e passou a ser uma incapacidade total, permanente, definitiva. E a perda é financeira. Por isso que eu falo, tem muita gente que fala assim, eu pedi a minha aposentadoria por invalidez, e como deixa de assistir muitas vezes os conteúdos completos aqui, ela não sabe. Ela acha que vai aposentar por invalidez e vai continuar recebendo o que recebia enquanto estava na ativa. Se você tiver um acidente de trabalho, uma doença relacionada ao trabalho, uma doença ou um acidente de trajeto, você não perde nada. Mas se for num dia de folga, um acidente no dia de folga ou uma doença que não está relacionada à sua atividade profissional, depois da reforma da Previdência você tem uma perda muito grande. Então, numa conversão como essa, o segurado ele perde. Ele deixa de receber os 91% da incapacidade temporária para receber 60% somente. No caso, se for previdenciário, se não estiver relacionado ao trabalho. Olha que perigo que é. E quando é encaminhado para reabilitação profissional, em muitos casos, o INSS pode determinar que o segurado vai participar do programa com o objetivo também de preparar para uma nova função compatível com as limitações que essa pessoa tem. E durante esse período, o benefício ele é mantido. Né? E ao final, se houver aí um tipo de recuperação e esse segurado puder retornar ao mercado de trabalho, o benefício é cessado. É importante, tá? E você deve sempre acompanhar, pessoal, essas convocações do INSS. Eu falo, tem gente que está achando que por causa da derrubada do veto aí, tá tudo oba-oba, não esquenta mais a cabeça. Não é assim, gente. Não é assim. A ausência de avaliações podem levar à suspensão e à cessação do benefício, mesmo que ainda haja incapacidade. Manter dados atualizados, manter documentação atualizada, tudo isso é obrigação do segurado. Você sabe, eu vivo falando como funciona o INSS. E tem gente que desacredita. Aí perde o benefício, muitas vezes para uma bobagem. Porque, vou deixar semana que vem, eu vou lá atualizar o laudo. O histórico cirúrgico, quando o INSS me chamar, eu vou lá e pego no hospital. Não é assim. Não funciona assim. E tem gente que acaba perdendo o benefício por causa de bobagem. Nos últimos anos tem sido frequente o aumento de revisões, de reavaliações, justamente para verificar se o benefício ainda corresponde às condições que o segurado tinha quando foi concedido. E esse movimento faz parte de políticas de controle aí do INSS. Então, olha lá. Assim, quando você entende o processo de uma troca de benefício, você já sabe o que pode acontecer no caso aí, né, do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, uma perda como essa. E aí, o que fazer? Você pode recorrer à justiça. Agora, quero continuar com o auxílio-doença, que é a incapacidade temporária. Eles vão chamar para reavaliações constantes. E você vai ter que comprovar, e você sabe como é que funciona. É um problema. Eu falo que quando o INSS muda, às vezes, certas regras, certas normas, nunca é para facilitar a vida do segurado, é sempre para complicar. E olha aí, esse é um dos grandes problemas. Tá? Então fique atento aqui quando eu trago no canal conteúdo, porque numa dessa, você pode estar entrando numa canoa furada sem saber. Se você não, vou trocar meu auxílio-doença pela aposentadoria por invalidez. Quando você receber o primeiro pagamento, você vai ver a perda que você teve. E aí não adianta chorar. Você vê, de 91% para 60%, são 31% a menos. Olha aí. Vamos colocar aqui, o salário seria de R$1.000. Vamos, exemplo. Tá? Ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Eu estou dando exemplo. Para quem tem problema, dificuldade de entender porcentagem. R$1.000. Aí entrou no auxílio-doença, recebe 910. Aí o INSS fala, não, agora você é aposentado por invalidez. A sua incapacidade é total e permanente. Aí a pessoa não sabe. Nossa, vou parar de ficar passando toda hora por perícia. Não, a aposentadoria por invalidez é muito melhor. Aí dos 910, sabe para quanto cai? Cai para R$600. E aí?
Se você não é homem, não tem mais do que 20 anos de contribuição, que aí você teria 2% para cada ano. E mulher, que passar de 15 anos, também 2% para cada ano. Se você não alcançou isso, é isso aí. Os R$ 1.000 caem para 600. Praticamente cai pela metade. E aí? E aí você que, aposentadoria por invalidez, achando que... Tem gente que está abrindo mão da incapacidade total e permanente para retornar ao trabalho mesmo doente. A pessoa já tinha dificuldades para sustentar sua família, para manter um padrão de vida, ganhando 100%. Imagina cair para 60%. E outra, quando a pessoa estava lá na ativa ganhando os 1.000, vamos colocar, ela fazia um bico no final de semana, aumentava a renda de alguma forma. Aposentado por invalidez não pode. E você tem que viver com aqueles 60%. E aí? É remédio, é casa, é luz, água, gás, supermercado. E aí? Como é que faz? Tá vendo que como é importante você saber, você prestar atenção nos conteúdos aqui? É o que eu falo, eu trago aqui o conteúdo. Fica quem quer. Fica quem realmente tem interesse. Quem não tem interesse, logo aparece nos comentários aqui. O que eu faço agora? Se tivesse prestado atenção nos vídeos, saberia. Meu amigo e minha amiga, estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos. É o que eu falo, INSS não é para amadores, tá? Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais esclarecimento você tiver, melhor. É você que ganha com isso. Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, que assim você não perde nada. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre me incentivando, dando força, interagindo com o canal, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, sempre, com muita paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.